Então, vamos iniciar aqui no palco 1, o painel número 6, que trata do setor de mineração no Brasil, instrumentos financeiros e regulatórios. Tá certo? A ideia central aqui é tratarmos sobre a interseção entre as novas economias e as atividades produtivas, que proporcionem o fomento de desenvolvimento sustentável do país, sendo uma oportunidade do Brasil avançar para promover uma mineração industrial aderente às boas práticas de ESG em seu território. A oferta abundante de minério e segurança mineral é essencial para o país efetivar a transição energética, segurança climática, bem como a segurança alimentar, por meio dos minérios de fertilizantes, entre outros reflexos positivos. Mas esta expansão produtiva demanda uma série de análises e debates e propostas de mudança sobre o ambiente regulatório ao qual está sujeito o setor mineral brasileiro. Portanto, o estabelecimento de novos marcos regulatórios para a mineração, aliado a instrumentos de financiamento e captação de recursos para a atividade, são importantes para o desenvolvimento social e econômico do país. Neste sentido, nós temos aqui no nosso painel 6 os seguintes expositores. Anderson Baranov, que é CEO da Norsk Hydro Brasil e que viabiliza conexões, projetos para as operações da empresa no Brasil. O Mauro Henrique Moreira Souza, que é diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e é também advogado da União. O deputado José Silva, que é deputado federal por Minas Gerais e membro da Frente Parlamentar de Mineração. E o Guilherme Oliveira, mais ali à ponta, que é biólogo, doutor pela Texas University, foi pesquisador titular da Fiocruz e hoje é diretor científico do Instituto Tecnológico da Vale. Neste sentido, eu sou professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo e advogado, sócio do Silveira Tias e Scaff, advogados. Neste sentido, a dinâmica será a seguinte: vou passar a palavra aos meus colegas de painel e aí, dentro desta grande temática, alguns tópicos serão apresentados a fim de que apresente sua visão sobre este tema de instrumentos financeiros e regulatórios. Começarei na sequência e vamos fazer um painel o mais dialogado possível, menos formal, menos expositivo, mas muito mais intervindo um no debate do outro. Portanto, começarei pelo Anderson Baranov, a fim de que ele comente, peço a gentileza de comentar, sobre processos de descarbonização e sua experiência acerca disso, pois sei que a Alunorte apresenta algo neste sentido que faz parte do grupo Norsk Hydro. Então, gostaria de lhe ouvir um pouco sobre este tópico. Baranov, prazer estarmos juntos. Quero, antes, desculpe, Baranov, registrar uma ausência neste painel, que é da professora Maria Amélia, que deveria estar conosco, mas foi acometida de dengue. E, nesse sentido, eu estou na situação de expositor e de também coordenador, mediador, moderador do painel. Quero desejar à professora Maria Amélia, e faço isso em nome de todos, a mais absoluta e completa recuperação, o mais rápido possível, saúde a ela. Baranov, por favor, com você. Bom, obrigado, Scaff. Bom dia a todos. É um prazer poder falar da descarbonização. Mauro, deputado José Silva e Fernando, do ITV. É um prazer poder iniciar com esse assunto, porque a descarbonização que a Alunorte fez, já foi altamente divulgada na mídia. Eu costumo falar que a COP está chegando em 2030, aqui no Pará, e muito se fala em projetos pilotos, em estudos. A Hydro vai ter uma entrega muito grande já. No início desse ano, a gente iniciou a troca da nossa matriz energética, que era de óleo combustível, passando para o gás natural. E isso já é um projeto bastante robusto, considerando que a Alunorte é a maior refinaria do mundo. Ou seja, hoje ela é a maior consumidora individual de gás natural. Então isso já mostra a pegada da indústria da mineração
e o compromisso da Hidro com o meio ambiente. Dito isso, até o final desse ano a gente termina esse projeto com a instalação das nossas caldeiras elétricas, o que vai deixar a operação bastante limpa, faz parte do nosso projeto de descarbonização, de redução de nossas emissões. Eu acho que isso mostra para a sociedade que está vindo no Pará em 2030, que é o compromisso da nossa indústria com essa energia limpa, essa troca de matriz energética. Logicamente, a Hidro ela vem, ao longo do tempo, tentando ser protagonista no ESG. Ela também trabalha com o nosso fundo de sustentabilidade, que é um compromisso que a gente tem hoje de aplicar 100 milhões na sociedade nos próximos 10 anos e que hoje já atingiu o número de 40 milhões. Ou seja, a preocupação ela não é só ambiental, ela também é social e como a gente consegue fazer com que a mineração seja diferente daqui para frente. Então eu acho que a gente tem que botar a cara de frente, abrir as discussões, abrir os desafios que estão todos aí aparentes para que nós possamos discutir e cada vez melhorar. Então, através não só da troca de matriz energética, que a gente vai falar mais na frente, tecnologias que estão vindo aí para nos ajudar e a gente sente o orgulho de estar sempre à frente, como o próprio Dry Backfill, que é um sistema que a gente instalou na mineração Paragominas, que também é muito importante no ponto de vista ambiental. Então eu acho que isso é bom, porque, deputado, o senhor que está lá na frente parlamentar nos defendendo, é um projeto que é muito bom de ser mencionado, porque você vê a mineração evoluindo, a necessidade do minério cada vez maior, mas cada vez de uma forma mais sustentável. A gente vai chegar a parâmetros de excelência que vai trazer, como já foi falado pelo nosso Raul Jugman, agora a mineração é top. Bom, agradeço ao Baranov. E já que ele mencionou o deputado, vou passar imediatamente ao deputado para que ele comente as atividades, as questões referentes aos projetos de lei envolvendo a área de mineração, como está a atuação da Frente Parlamentar da Mineração em termos de financiamento dentro da Câmara dos Deputados. Gostaria de lhe ouvir sobre isso e já registro ao Baranov que voltarei ao ponto para discutir aspectos de financiamento. Mais à frente trataremos qual é o custo desta operação, como é que isto se dá dentro do setor e dentro da empresa. Deputado, com o senhor. Bem, professor, é um prazer estar com o senhor aqui, nessa mesa, e poder falar da mineração. Eu tenho muita convicção de que a mineração nunca viveu um tempo como nós estamos vivendo. E aqui nós temos a academia, temos o setor empresarial e temos o Estado brasileiro representado pela ANM e o Parlamento brasileiro. A fotografia da mineração no Brasil não pode continuar e nem deve continuar das tragédias que aconteceram. E foi esse o motivo que nós decidimos no Congresso Nacional e criamos uma frente parlamentar, que é uma frente que tem mais força política no Congresso Nacional. Eu que venho do agro, fizemos uma sinergia, porque os desafios que nos unem na Frente Parlamentar da Mineração Sustentável são muito similares aos desafios do agro, onde um percentual insignificante, se for tratar com o professor de estatística, né, insignificante, ele contamina toda a imagem do setor. E cumprimentar aqui o IBRAM, que está representado aqui pelo Alexandre, pelo General Fernando, pelo Rinaldo, nosso Raul Jugman. O Raul trouxe nessa ação do IBRAM essa análise, como é feita também com o agro, de que não há nenhuma atividade humana, e aliás são as duas mais antigas atividades da humanidade, que é a agricultura, que é o agro e a mineração. Com esse pressuposto, então, a Frente Parlamentar ela tem uma agenda planejada primeiro, definimos uma série de projetos que ainda não tinham no Congresso Nacional, e esses projetos todos baseados em pilares da ciência, inclusive fazer esse agradecimento ao senhor que lidera um grupo grande de pesquisadores que fizeram estudos, notas técnicas, e a partir daí projetos importantes foram apresentados, como o projeto de otimização da utilização da CEFEM,
E aqui falta a professora, com o livro dela, que para mim é uma referência, que ganhei do grande amigo Rinaldo, da mineração dádiva ou maldição, mas faz essa comparação da utilização que tem que deixar de ser eficiente e ser eficaz para trazer qualidade de vida para a população. Então, os projetos que tramitam lá também, que para colocar a primeira pergunta do nosso painel, já vi aqui, que está nos acompanhando, para saber se o Brasil vai ser coadjuvante ou protagonista em relação à política de minerais críticos e estratégicos. É outro projeto que já está tramitando, apresentado por nós da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Agora, na negociação da reparação lá da tragédia de Mariana, está aqui ao nosso lado o presidente da ANM, que foi a pauta lá no topo da prioridade, a primeira, da estruturação da ANM. Não basta trocar só a placa do DNPM e colocar a ANM, mas é preciso ter recursos, cumprir a Constituição, precisa ter profissionais qualificados, profissionais valorizados. Sem isso não tem como a mineração ser mais estratégica ainda e trazer os resultados que nós esperamos. E foi a partir daí que lá nós conseguimos, inclusive, 1 bilhão, durante 20 anos. Eu acho que a ANM nunca teve assegurada e garantida, até porque o governo não cumpre com o repasse que é obrigatório para a Agência Nacional de Mineração. Então lá para mim foi uma conquista muito grande, esse 1 bilhão. E em relação ao financiamento, professor, também, junto com o BNDES, já existem iniciativas importantes, né? E especialmente, para encerrar, falar também da mineração artesanal, a partir de um estudo feito pela Agência Nacional de Mineração, de que é preciso, assim como o agro, eu volto novamente ao agro, que tem um conjunto de políticas públicas de financiamento que são categorizados de acordo com o porte do empreendimento, né, que a mineração também precisa. Essa é a pauta prioritária também da Frente Parlamentar. Agradeço as informações sempre muito precisas, muito corretas do deputado Zé Silva, que sempre abrilhanta o parlamento defendendo o setor. Muito obrigado. Voltaremos a alguns desses tópicos daqui a minutos. Mas como o deputado mencionou a atuação da Agência Nacional de Mineração, e temos aqui conosco o diretor-geral Mauro Henrique Moreira de Souza, gostaria de ouvir, já que foi mencionado o Mauro, que também é advogado da União, sobre a atuação da ANM, inclusive no que se refere à questão de atratividade de investimento, segurança jurídica e todos os aspectos que são importantes para o setor e que, às vezes, o setor não tem a exata dimensão da atuação da ANM. Então, gostaria de ouvir um pouco mais sobre esta questão financeira e atratividade de investimentos. Por favor, Mauro. Obrigado, professor. Um bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui os colegas de painel. Agradeço a oportunidade e a gentileza do convite do IBRAM e parabenizo também a iniciativa de mais essa edição da Conferência Amazônia, que traz inúmeros desafios, é uma pauta muito importante para o país e para o mundo também. E como foi mencionado aqui, e o nosso presidente da Comissão Parlamentar da Mineração Sustentável anunciou que a agência foi contemplada com R$1 bilhão no Acordo de Mariana, e que é importante, a gente está num painel que fala sobre financiabilidade, então a gente vai começar falando da necessidade de financiamento da agência, né? Porque a agência, como todos sabem, foi mencionada há pouco, é uma agência que tem tido as suas dificuldades orçamentárias de longa data, né, historicamente. Até aproveitar, professor, que o senhor também é da área de finanças, né? Será que ontem teve um painel importante aqui com o pessoal da área da FEBRABAN? Será que eles não poderiam fazer alguma antecipação de recebíveis desse 1 bilhão aí para a gente já começar a fazer alguma coisa na agência? Então seria uma ideia boa, né? Fazer isso aí um movimento importante, porque nós temos, como foi mencionado aqui, um contingenciamento eterno. A lei de criação da agência, ela dispõe que 7% da arrecadação da CEFEM deve ser destinado à agência, mas esse valor fica contingenciado e nós não temos acesso a esses valores para que a gente possa
estruturar a agência e fazer uma transformação importante que ela precisa, que é sair da era analógica e fazer a transformação digital e melhorar a prestação de serviços. Então, isso aí é fundamental. Do nosso ponto de vista, das atividades que nós temos, né, nós somos responsáveis pela gestão dos bens minerais que são propriedade da União. Então, eu costumo dizer que a gente faz a curadoria desses bens minerais. E nós temos que ter uma atuação muito focada no que o mercado está fazendo, mas sem perder de vista que os projetos de mineração devem ser amigáveis ao meio ambiente, levar em conta as comunidades, especialmente comunidades mais vulneráveis, com determinadas situações em que isso precisa ser visto. E a mineração, como todos sabem, ela se assenta no binômio risco-recompensa. E, estatisticamente, o que se observa é que para cada 1000 pesquisas, apenas uma se torna uma mina efetivamente. E não é uma estatística só brasileira, tá? E da maioria das substâncias é assim que ocorre. Então, já tem um nível de risco significativo. A financiabilidade nessa fase inicial também, em que essa estatística se impõe, ela também exige que nós tenhamos um aparato importante de instrumentos para garantir esse financiamento. Uma alteração recente na legislação, ela permite que os títulos minerários, aí eu vou fixar aqui apenas em dois, a portaria, o requerimento e o alvará de pesquisa e a própria portaria de lavra, né? Então, agora é possível também a utilização da portaria, do requerimento de pesquisa, essa fase também servir de lastro para a garantia de financiamento. Agora, uma coisa, isso está previsto em lei, nós estamos agora, recentemente, concluindo uma revisão da resolução número 90 que nós temos sobre essa questão das garantias, mas isso é uma coisa que está na resolução, está na lei, está suportada na lei, a outra é como o mercado entende palatável essa norma e como ele se organiza para que os vários instrumentos possam ser postos à disposição dos empreendedores. Então, isso é fundamental para que a gente possa ter um ambiente de negócios também suportado por ferramentas de financiamento, e aí a agência tem um papel nesse sentido de garantir com a sua previsibilidade, a segurança jurídica, para que os empreendimentos realmente tenham acesso ao sistema financeiro de uma forma mais ampla. Ok, agradeço ao Mauro, muito interessante. Essa espécie de antecipação de recebíveis é muito, muito interessante, porque você o que está projetado no tempo, você acaba recebendo agora. Acho que dá mecanismo possível. Agora, você esvazia as novas gestões da ANM. Você coloca no caixa o dinheiro agora, mas e quem suceder, porque, se bem entendi a posição do deputado, isso é para receber em 20 anos, tá certo? E não é de caixa público, é daquele acordo. É possível? Sim, tem que ver se é adequado. Essa é uma outra prosa que a gente pode prosseguir. A próxima gestão vai encontrar uma agência bem estruturada para... Não, eu acho interessante, acho um bom debate. Mas a resposta é, se é possível, sim. Os mecanismos de mercado permitem. Agora, vamos ver a questão da oportunidade e conveniência, que sempre é um caso para analisar nessas situações. Como você falou, e o deputado também mencionou, a questão da análise com a ciência, a questão tecnológica, eu gostaria de ouvir agora o Guilherme Oliveira sobre a questão dos instrumentos financeiros atuais. Eles são adequados para dar conta da exigência da mineração? Isto é, essa nova geração de minas com salvaguardas, com tudo mais, ela está adequada aos instrumentos financeiros existentes? Você propõe algo além? Pode nos esclarecer um ponto sobre isso? Muito obrigado, Scaf. Eu queria também agradecer aos meus pares aqui no painel pela presença e a honra de estar com vocês, e também ao IBRAM pela oportunidade. Bom, eu vim aqui substituindo o colega, o Bruno Pelli, que infelizmente também foi acometido de uma virose e não pôde estar conosco, e eu venho do Instituto de Pesquisas, né, o Instituto Tecnológico Vale, e talvez aqui num painel
eu gostaria de trazer uma pitada um pouco exótica, ainda um tanto embebida do calor da COP16, que traz alguns elementos para essa discussão. Bem, na COP16 foi, e eu já tenho escutado isso recorrentemente, a grande demanda por performance socioambiental das mineradoras cai sobre as próprias mineradoras, claro, mas também são impostas essas avaliações de performance sobre os diversos mecanismos financeiros que existem, né? Então, como que a gente concilia isso? E o que foi muito discutido é que talvez essa boa avaliação de performance ajude até mesmo a destravar alguns mecanismos financeiros ou baratear o custo dos que já existem, porque você vai poder, essas agências poderão fazer aportes com mais segurança do que são feitos hoje, né? Bem, tudo isso, como já foi dito aqui, e é dito por vários dos mecanismos de report e de disclosure, são ferramentas baseadas em ciência. E aí é onde a gente traz esse conhecimento que pode ajudar, e eu creio que ajudará muito as empresas a mensurar a sua performance, que eu quero crer que as empresas aqui presentes e outras, elas têm a intenção de ter boa performance, e muitas têm, mas sempre há espaço para melhora. Mas mesmo assim, como que você quantifica isso de maneira adequada? Então, essas métricas de KPIs, de performance das empresas, a gente tem hoje como aferir isso de maneira transparente, auditável e que pode ser colocada para averiguação tanto dos órgãos ambientais como pela sociedade de forma mais ampla, né? Uma das ferramentas que a gente tem entendido como muito positiva é de incorporar as estratégias de no net loss, ou seja, como toda empresa vai ter um impacto, mas como você pode aplicar robustamente a hierarquia de mitigação e depois fazer compensações e offsets para eventualmente ter zerar essa conta ou até ter ganhos de impacto na biodiversidade, mas também nas pessoas no território, né? Então, eu acho que isso vai ser uma ferramenta importante que pode ser usado pelas empresas, não só para os seus reports, para os stakeholders como acionistas, mas também para os agentes financeiros que, de posse dessa performance, podem avaliar de maneira mais concreta o risco desse capital e talvez diminuir o custo de acesso a esse capital, né? Eu tenho aqui o prazer foi anunciado na COP16 uma parceria do ITV com a Hydro, justamente para aplicar essas abordagens com base em ciência robusta, avaliando as métricas para a estratégia de no net loss. Então, para nós é uma honra e um prazer. Eu acho que isso aqui traz outro elemento para essa discussão, que fazendo em conjunto, abrindo métricas que todo mundo conversa a mesma língua, isso ajuda também a gente entender o que cada um está falando. E para terminar, existem outras ferramentas de disclosure que estão sendo olhadas com cuidado. Infelizmente, no mercado existem, eu acho que são centenas dessas ferramentas, mas uma que desponta é o TNFD, que já está sendo usado, primeiro como os early adopters, como foi a Vale, que publicou recentemente o seu relatório de TNFD, foi muito bem visto pelo setor, né? É o primeiro passo, existem sabidamente avanços que precisa de ter, mas o que é importante aqui é que nós tenhamos meios de aferir a performance socioambiental das mineradoras e usar isso para melhorar a percepção do desempenho, trazer a reputação e diminuir o custo de acesso a esses mecanismos financeiros. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pela análise. Não sabia dessa parceria com a Hydro. Acho que esse é um avanço, inclusive com base tecnológica, isso é muito bom. Eu vejo aqui os nossos colegas do IBRAM sentados e já atentos a essa nova dinâmica que você está apontando, que vai potencializar as atuações, e isso é muito bom para o setor como um todo. Já que você mencionou a Hydro, vou passar aqui ao Baranov, não só para que comente este aspecto, mas também para que comente um pouco mais do processo de descarbonização, não só na Hydro, mas em todo o setor, e se ele tem uma expectativa referente à parte financeira desse processo, custo envolvido e se algum fundo banca esse tipo de questão, na própria Hydro ou fora. Nós sabemos agora
da novidade do Fundo Vale BNDES. Ele poderia ser usado para isso? Qual é a dinâmica que está sendo colocada para isso? Então, Baranov, por favor, pode nos esclarecer um pouco sobre este aspecto? Não, posso sim. Eu acho importante o que o Guilherme mencionou, essa parceria é importante, porque, por exemplo, a Hidro e a Vale são as maiores do Pará, estão unidas aqui em torno da Amazônia, e isso traz um aspecto positivo para nós. Em relação aos instrumentos financeiros e regulatórios, é lógico que a gente gostaria de ter mais incentivo, e nós estamos brigando por isso. Quando você fala, por exemplo, do alumínio, a Hidro está fazendo um grande investimento social, um grande investimento de descarbonização. Obviamente, isso ainda não está no preço do produto. Isso qualifica a Hidro como uma empresa que tem o seu compromisso com o mercado, tem o seu compromisso com o meio ambiente, é responsável, mas daí você ter uma remuneração para isso, é uma discussão muito longa. A gente fala de crédito de carbono, a gente fala de várias outras ferramentas que precisam ser evoluídas. A gente tem investido em ter essa energia também de outros investimentos que estamos fazendo. Isso mostra a conscientização. Eu acho que o próprio mercado, deputado, o próprio mercado vai acabar se regulando, separando quem está de um lado do meio ambiente, do seu compromisso com o clima, e quem não está. Independente disso, como podemos juntos acelerar com mecanismos financeiros? Essa seria uma grande pergunta. Bom, obrigado, Baranov. Já que você apontou para essas questões do financiamento, deputado, eu vou passar direto a palavra ao deputado. Depois da manifestação do deputado, eu vou querer provocar o nosso representante da ANM aqui com algumas colocações, já que eu estou na função de moderador e de debatedor e de expositor ao mesmo tempo. Então, só um segundinho, eu estou seguindo a sua diretriz de fazer um debate, não... Eu acho, não, e aquele negócio, se é para provocar, eu vou levantar uma bola de provocar daqui a pouco, já estou pré-avisando. Deputado, por favor. Bem, professor, bom, estou vendo que o debate está ficando produtivo e dinâmico, parabéns aí, o professor sempre é o maestro, né? Bem, quando o Anderson fala desses mecanismos, inclusive era uma expectativa nossa, porque está no Senado, o projeto de lei, muitos foram apensados do mercado de carbono, né? E se fala que o próprio mercado vai regular, e eu fui um dos críticos, até porque um dos projetos, especialmente do mercado voluntário de carbono, é da nossa autoria, de que o Brasil está votando, né, e acho que o governo também equivocou, o governo poderia ter puxado esse debate com mais convicção, com mais articulação, de não fazer essa votação e não regulamentar o mercado voluntário com o mercado regulado juntos, sabe? Como você sabe, o voluntário, o próprio nome, ele já remete a mecanismos, né, que são naturais, mas o Brasil precisa antecipar, até porque a nossa expectativa da COP, né, que está acontecendo agora, começa agora na semana que vem, é muito, eu diria, desalentador, aumenta a responsabilidade, especialmente do Brasil, na COP30, porque com os conflitos geopolíticos, com o Trump querendo voltar os Estados Unidos há algumas décadas atrás, e o mundo evoluiu muito, né? Então, com isso, nós precisamos garantir essa aprovação do mercado regulado, na minha visão. O ministro da Economia, no começo do governo, para mim ele acertou quando ele decidiu e tem uma narrativa, embora não tenha avançado como precisa, de esverdear a nossa economia. E aí, professor, para ser bem objetivo, nós teremos, me parece, no dia 28, uma reflexão do ano, das ações da frente parlamentar, da legislação, e apontando uma seta para um futuro mais sustentável, que é o desafio da humanidade. Já começamos a receber na frente parlamentar, viu, Reinaldo, demandas legítimas nesse sentido que o Anderson destacou. Qual o diferencial, que também o agro cobra isso, qual o diferencial para aqueles empreendimentos, já que a frente busca boas práticas para provar cientificamente que é possível fazer mineração sustentável? Então, a pauta que nós queremos começar no próximo ano é quais os diferenciais terão
por exemplo, na fila de 220 mil processos físicos que tem na ANM. Então, quem já tem boas práticas, se propõe num empreendimento novo, garantir a sustentabilidade, o que ele terá de diferencial de rapidez, tributário, sei lá, uma série de quesitos que eu não sei quais são, mas a frente parlamentar é essa arena democrática da gente construir. Então com certeza, nós estamos antenados e recebemos de muitos empreendedores, inclusive de entidade, né, que faz estudo e pesquisa, como o Guilherme disse aqui, né? Depois, essa provocação da pesquisa, podemos depois aprofundar também, mas fazer esse diferencial para quem tem garantido cientificamente a sustentabilidade. Muito obrigado, deputado. E levantou um ponto importante. Queria ouvir agora do Mauro, como é que a gente reduz essa fila, essa quantidade de processos que estão na ANM sendo analisados, e se esse diferencial ambiental pode ser considerado de alguma maneira dentro desse panorama. E ao lado disso, eu gostaria de lhe ouvir também, Mauro, se a ANM se preocupa com alguma invasão de competência regulatória realizada pelos estados. Nós sabemos que os estados, muitas vezes, criam embaraços às empresas, criam taxas de fiscalização, e a fiscalização, todos sabem, até por lei, é uma fiscalização estabelecida na ANM. Eu gostaria de saber se isso é algo que preocupa a ANM, ainda mais quando alguns municípios começam a criar embaraços dessa natureza, criando dificuldades para as atividades das empresas de mineração, às vezes absurdas, com sanções políticas e coisas dessa natureza, e se a ANM não se preocupa em preservar a sua competência regulatória e fiscalizatória neste sentido. Então, sobre a fila e sobre isso, eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais. Obrigado. Obrigado, professor. Primeira questão da chamada fila. De fato, nós temos milhares de processos nas várias fases e decorre bastante, primeiro, de um procedimento interno que se cristalizou ao longo do tempo. É uma instituição ainda muito burocratizada, modelo mental também muito aliado a um pensamento que já deveria ter sido superado em termos de procedimento e de aplicação de normas. A gente ainda está muito preso ao Código de Mineração e não busca o arcabouço por completo, por exemplo, empregar mais a Lei de Liberdade Econômica e ganhar mais celeridade. Independentemente disso, a nossa própria estrutura é sempre invocada como um óbice que tem sido imposto aos empreendedores. E nós temos um projeto hoje que ele está orçado em torno de... Aliás, são vários projetos, que a gente está chamando de transformação digital. E nele está prevista já até a aplicação de novas metodologias e sistemas de trabalho que vão zerar essa fila brevemente. A gente espera que a gente consiga, com esses recursos, nós temos orçados em torno de 164 milhões de reais para essas várias frentes de atualização e de modelo digital de trabalho, para nos próximos 3 anos a gente ter uma estrutura de trabalho que possa, de fato, zerar. Nós arrecadamos, por exemplo, no ano passado, 7 bilhões de CEFEM, 7 bilhões e alguma coisa. Em 2021, foi em torno de 10 bilhões e 300. O Tribunal de Contas da União revelou agora recentemente, depois de um estudo de mais de 2 anos, olhando a questão da arrecadação, confrontando com a estrutura da agência, e ele imputa exatamente a essa falta de estrutura, a baixa arrecadação. Ele estima, por exemplo, que nos últimos 5 anos, entre 12 e 17 bilhões de reais foram sonegados, nós deixamos de arrecadar. E aí não é uma perda só para a União, uma perda para os estados, especialmente para os municípios mineradores. Isso é uma questão grave e séria que a gente precisa enfrentar. Então, tudo isso tem a ver com a atuação da agência. E falar em preservação das competências, a gente tem tido, já de algum tempo, a agência de mineração é a 11ª no espectro federal, tem 5 anos apenas de existência, né? Então ainda não atingiu a maturidade. E aí quando a gente pensa em maturidade na área regulatória, eu tenho
puxado uma discussão sobre a maturidade também do próprio Estado brasileiro em conviver com esse arranjo institucional que nós temos. Nós temos praticamente 30 anos de quando começamos a ter as primeiras agências, mas ainda hoje sofremos inúmeros assédios. E agora, recentemente, está muito claro. Está o próprio governo falando sobre a constituição de um grupo para criar outros mecanismos de controle do espaço regulatório. A gente vê, por exemplo, o Tribunal de Contas da União cada vez mais robusto e saindo um pouco da competência dele e, às vezes, se colocando como substituto do próprio processo regulatório. Isso é ruim para o Estado e isso dá um sinal negativo em termos de atratividade de financiamento. Quando a gente fala sobre o comportamento dos estados, e especialmente dos municípios, nesse espaço de regulação, de fiscalização das atribuições da agência, a gente também observa uma série de comportamentos que não são os mais adequados. Você já conhece muito bem a discussão que está no Supremo, que ainda não foi concluída, sobre a taxação a título de fiscalização, em que boa parte daquilo que já foi colocado até hoje não tem uma correspondência com a atividade fiscalizatória em si, não tem um princípio de proporcionalidade e de vinculação àquela atividade. Isso não é adequado. Embora, sob o manto ali do artigo 23, das competências comuns que estão previstas na Constituição, o Supremo tem lidado de uma forma um pouco, digamos, leniente com esses comportamentos. Mas também ressalta a ideia de pacto federativo que a gente precisa ter, né? Então, não importa se a competência é nossa, mas eu vou dar um exemplo muito claro de alguns comportamentos e entendimentos, aí entrando na parte jurídica da coisa. Hoje, vige um entendimento de que uma unidade de conservação, por exemplo, de proteção integral, daquelas categorias que tem no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, é impeditiva de que haja uma mineração. E o que ocorre? Como o artigo 225, que tem a previsão constitucional da criação dessas unidades de conservação, ele diz que qualquer ente federado pode criar. Então, nós convivemos com a seguinte situação que me parece bastante esdrúxula e contrária à Constituição, que é permitido, por exemplo, que, a despeito de a material ilegalmente ser cometido à União, a primazia normativa de regulação do setor, se você tem um título minerário, pesquisado ou não, já aquele espaço ali, e o município pode criar uma unidade de conservação de proteção integral por sobre aquela poligonal e esse título fica inerte. Ou seja, há uma perspectiva, a partir desse entendimento que vige hoje, de que é possível esterilizar uma área promissora para a mineração por um ato de um município. E aí há uma série de outros comportamentos que comprometem realmente até a própria segurança jurídica do investidor. Perfeito. Muito obrigado. Acho que esse debate federativo alguma hora vai ter que aparecer, porque estados e municípios estão invadindo fortemente a área de fiscalização e regulação da própria ANM. Agora, o Supremo tem sido leniente. Estamos de acordo, já escrevi e reitero, o Supremo errou neste caso das taxas de fiscalização estaduais e agora expandindo para as taxas municipais. Entre outros fatores, eles obrigam as empresas a adotar comportamentos e a pagar valores que não estão adequados. Mas o Supremo muitas vezes acerta e algumas vezes erra. E é assim a gente vai brigando juridicamente nessa questão. Gostaria de passar a palavra ao Guilherme, no sentido de que o nosso deputado mencionou a questão científica e que voltaria a esses aspectos. Então, Guilherme, comenta com a gente um pouco se nesse novo contexto de emergência climática, a mineração, como pode contribuir com a oferta de minerais críticos, etc. Porque muitos deles estão em áreas especialmente protegidas. Como é que a gente compatibiliza esse dilema entre áreas protegidas, minerais estratégicos, necessidade de modificar o perfil, porque isso alavanca
também a transição energética e a questão climática. Então, gostaria de te ouvir um pouco sobre esse aspecto. Muito obrigado pela pergunta e eu fico extremamente contente de ouvir do deputado a questão como a ciência é importante para influenciar a tomada de decisão, né, da política e também das empresas sobre seu impacto e performance socioambiental. Bom, que os minerais são essenciais para essa transição energética, não é aqui que eu vou ter que reforçar esse ponto, já está dado, né? Isso há uma demanda crescente por esse material, a questão é como, né? Então, é nesse ponto que eu vou me ater. E que tem sido bastante pressionado, mas isso remete à conversa inicial. Que o como tem eu já percebi algumas movimentações das empresas em como que nós podemos acelerar o processo de licenciamento, porque um dos aspectos que eu vejo até por perto no processo de zoneamento e licenciamento ambiental é que ainda existe muito espaço que poderia ser melhor parametrizado para dar previsibilidade do que é necessário ser feito. Né? Então, acho que isso é uma coisa que aceleraria o processo e daria mais solidez, porque fica muito ali no espaço do que as pessoas que estão no processo acham importantes. E não é uma crítica a essas pessoas, mas eu acho que fica muita lateralidade ali. Por outro lado, o que as empresas podem fazer é antecipar todo esse questionamento possível, fazendo o trabalho de levantamento científico que dá a base para o processo de licenciamento. Por exemplo, quais as espécies estão presentes, quais são as espécies críticas, e criar linhas de entendimento de como você pode gerar o conhecimento que viabiliza lá na frente, quando se chegar a um licenciamento, você já ter quase a totalidade das respostas na mão, e a gente tem feito um trabalho muito forte junto à equipe de licenciamento na Vale, tentando antecipar cada vez mais a pesquisa, que no fim é o elemento mais barato de tudo. E além disso, ainda te dá um ganho que você pode usar isso como uma contribuição para o conhecimento ambiental e social também, e isso vai lá na conta do que você faz em prol da biodiversidade, sabe? Então, acho que tem um ganho aí que talvez passe despercebido. E do outro lado, eu acho que tem alguns movimentos que são mais, como a gente já comentou aqui na parceria com a Hidro, que podem ser ampliados, porque é um espaço de cooperação que ainda é pouco utilizado. Nós somos vizinhos operando no mesmo ambiente, às vezes nós duplicamos esforços para gerar os mesmos dados, e isso não é um espaço competitivo, é um espaço de geração da base que sustenta a indústria e melhora, dá apoio à sua performance, né? E também tem algumas atividades, por exemplo, na Suécia, a agência irmã do IBRAM criou um framework de reporte de performance que tem sido usado até pelos agentes financeiros para avaliar as empresas. Então, é algo que pode ser estudado também, eu acho que seria interessante. Então, eu acho que assim, tentar influenciar um pouco, criar os parâmetros do processo de licenciamento para deixar o processo mais claro, quais são os degraus a serem alcançados. Claro que tem peculiaridades do lugar e da empresa, né, que tem que ser contemplados, mas também levantar o dado anterior, porque você tem ganhos lá na frente de tempo, mas também você traz luz para os ambientes onde você opera, que também te ajuda a empresa a mostrar como ela está trazendo ganhos para a biodiversidade, né? Então, eu acho que esses dois aspectos podem ajudar bastante. Perfeito. Guilherme, já que estamos chegando no último terço do nosso painel, eu gostaria de começar a trazer algumas das perguntas da plateia. E tem aqui uma que eu gostaria, já que você está com o microfone na mão, de dirigir diretamente a você, que é feita pelo Vitor Leão Santana. Pergunta é: qual a importância de parcerias com instituições de pesquisa da Amazônia, universidades, institutos, etc., para o avanço em novas tecnologias de descarbonização? Então, isso tem sido foco do Instituto Vale, tem sido preocupação, não só descarbonização, aqui avanço para além da pergunta do Vitor, mas quais são as ações que têm sido feitas com parcerias com instituições locais? Gostaria de te ouvir na linha do que o Vitor perguntou. Obrigado, Vitor. Esse é um ponto bastante relevante, né? Acho que o compromisso das empresas que têm demonstrado efetivamente em reforçar o ambiente acadêmico na região é essencial.
né? Afinal de contas, gerar o conhecimento a partir da base acadêmica no local é importante. A Vale tem feito isso através de parcerias com essencialmente todas as instituições na região, porque ninguém faz isso sozinho, né? O ITV tem limitações de áreas de conhecimento, de capacidade de produção, que a gente faz as parcerias então com as universidades. E aqui na mesa a Hidro também tem feito bastante ações nesse sentido. Existe um programa robusto de pesquisa que a Hidro financia na região. E isso, eu acho que estabelece essa relação que muita gente diz que acontece, que é fraca, da conversa entre academia e indústria, que esses tipos de projetos criam pontes, né, e reforçam, acho que os dois lados, então são muito bem-vindos e importantes. Perfeito. Muito obrigado. Ainda na linha das perguntas da plateia, eu gostaria de ouvir aqui o Mauro, no sentido de uma pergunta que foi formulada pelo Jorge Feitosa. O Jorge pergunta: como a ANM vê a utilização de blockchain para registro e consulta do processo de concessão dos títulos? Como é que chama o Jorge? Jorge Feitosa. Jorge, bom dia. Obrigado pela pergunta. Esse nosso programa, que é ambicioso, tem chamado de bastante ambicioso de trabalhar a transformação da agência. Aliás, a gente ainda está transformando o DNPM em agência, ainda não tem a identidade. E a partir daí, essa introdução de tecnologia de ponta, e nós precisamos ampliar bastante a nossa atuação. Então, nós temos desafios, por exemplo, na gestão dos títulos minerários. A gente tem que fazer essa depuração e garantir a segurança, a rigidez desses títulos minerários, até para que eles possam suportar em torno de garantias para a financiabilidade de projetos. E essa cadeia toda, ela deve ser estimulada em algum momento, quando nós conseguirmos depurar. Nós temos inúmeros títulos. Se você pegar, por exemplo, a questão de garimpo, PLG, nós temos uma defasagem nos nossos bancos de dados. Hoje nós temos vários bancos de dados que não conversam um com o outro. A gente tende, por exemplo, a discutir a possibilidade de que haja uma gestão desses títulos por uma outra instituição, e aí ela pode aplicar essas tecnologias de maior segurança, garantindo que toda a cadeia de custódia e de agregação de valor que pode ser feita num ambiente de mercado mais amplo e fora do espaço da agência, a gente tem que garantir a rigidez daquele documento, para que ele possa servir de lastro. Mas a utilização dessas tecnologias, já que foi citado aqui, blockchain, não está descartada. A gente pretende, de fato, ampliar bastante a nossa atuação. Por exemplo, nós fechamos o ano passado com algo em torno de 77 mil áreas em disponibilidade. E nós conseguimos fazer apenas um leilão este ano com apenas 5 mil áreas. A cada ano, novas áreas vão sendo incorporadas. Essa depuração que a gente precisa fazer vai levar a gente, em algum momento, e é a pretensão da diretoria, a que outra instituição, por exemplo, a gente tem discutido com a B3, para que ela processe os leilões com muito mais agilidade. E na estrutura que pensamos de tratamento de dados, não só de títulos minerários, e de espaços para colocar em disponibilidade, é que, num determinado momento, nós vamos chegar no ponto em que qualquer um, de qualquer lugar do mundo, vai poder entrar ali, escolher uma área, e nós não temos que passar por todo aquele processo de requerimento de pesquisa, vai ser uma coisa mais automática. Então, a automação dos processos de trabalho nosso está nesse horizonte de, nos próximos anos, a gente realmente dar esse salto de tecnologia. Isso vai ser fundamental para o mercado. Muito obrigado, Mauro. Excelente, e espero que isso funcione mesmo. Estou na torcida para que a coisa ande. Deputado, aqui nós temos uma pergunta da Cristina Pinho. E a Cristina consulta: entre descobrir e processar minerais, o ciclo é longo. O Brasil está atrasado para se inserir nas cadeias globais de suprimento de materiais críticos. Qual a sua opinião? Estamos atrasados mesmo pelo gap entre descobrir e processar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para alavancar este processo? O que é que o senhor acha dentro dessa perspectiva? Professor, a pergunta ela é
muito concreta e muito profunda, mas também é difícil a resposta. Bem, mas há sim, e uma delas foi a partir de um estudo que, liderado pelo CETEM, nós apresentamos uma proposta de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, né? O Brasil, aliado a essa pergunta dela, também tem outras perguntas aqui, para saber se o Brasil realmente será protagonista ou se ele vai ser só fornecedor de matérias-primas. Então esse é um ponto muito importante do país, ter essa política nacional e criando inclusive um conselho nacional, poder ser revisto a cada 2 anos, né? E além desse ponto, também na minha visão é fundamental, e está aqui o Guilherme, o Brasil conhece ainda muito pouco a pesquisa minerária no Brasil, né, o conhecimento do nosso subsolo. O Brasil investe muito pouco em pesquisa. Então eu creio que esses 2 pilares, investir mais em pesquisa para ter esse conhecimento geológico em uma escala bem menor, saber estrategicamente que lugar do país, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, região economicamente muito deprimida, só que nós temos uma riqueza abundante no subsolo, de diversos minerais, né? Só que o Brasil não conhece. Então, se não conhece, não tem como ter um planejamento de políticas públicas de médio e longo prazo. E citaria aqui até para... fiquei animado quando o Mauro dá essa notícia, dessa visão estratégica, eu diria nem em médio prazo, 3 anos, quando você pensa em política de Estado, é muito curto prazo, né? Essa transformação da ANM, nós temos até que aprofundar, que seria um outro pilar nessa resposta da minha, eu diria, da minha percepção de visão de cenário dessa resposta, que seria o Estado brasileiro, ter esse pilar da pesquisa, investir mais em pesquisa, ter o conhecimento geológico e ter essa agilidade e também a visão de que a ANM também não tem que ser um órgão de um Estado caudaloso que quer fazer tudo, mas um Estado que tem a visão de que ele precisa estar onde for só necessário e delegar as empresas privadas, em parcerias dentro do próprio Estado, para garantir essa celeridade. Aí sim, acho que o Brasil passa a ser mais protagonista e passa a antecipar o futuro, especialmente quando quem não acreditava na ciência e dizia que mudanças climáticas era algo de laboratório, e hoje todo cidadão comum, ele vê na sua casa, no seu dia a dia, até na aquisição dos utensílios domésticos, aquisição das suas vestimentas, que as mudanças climáticas chegaram e nós só temos um caminho, né? É preciso ter um país mais sustentável. Perfeito, muito obrigado, deputado. E isso se sente não apenas olhando o Brasil. O exemplo do Rio Grande do Sul é um exemplo muito pertinente, mas se vê também aqui na parte mais ocidental da Amazônia, onde você tem vários rios secando num momento em que isto não deveria acontecer. Então isso chama atenção para todos. Pantanal, né? Pantanal também, quer dizer, você vê essas mudanças mundo afora. Realmente pertinente, sem dúvida nenhuma. Bom, ainda seguindo aqui nas perguntas, vou passar ao Baranov a seguinte questão. O João Mota afirma o seguinte, para ao final perguntar: a tendência no mercado é investir predominantemente em projetos avançados e deixando projetos early stage de lado que faltarão adiante no pipeline. Pergunta: como mudar? Como fazer essa transição, não só investindo em projetos avançados, mas também fazendo que novos projetos possam surgir? Existe algum mecanismo de mercado que você veja que possa mudar isso, para que as empresas não só aportem nos velhos, nos projetos já em curso, mas também investir em novos projetos? Essa afirmativa aqui do João está adequado? Isso é uma questão de mudar? Gostaria de te ouvir sobre isso. Eu acho que, antes de responder ao João, obrigado pela pergunta, João.
Eu acho que é bom ressaltar, viu, Guilherme, essa parceria que a gente faz hoje. Eu sinto muito orgulho de ver como vai a evolução das coisas. Antigamente eu sabia dos meus projetos, você sabia dos seus. Agora eu sei dos seus, você sabe do meu. O IBRAM sabe de todos, a ABAL sabe de todos. Então eu acho que, por exemplo, a nossa parceria, ela vai aumentar a escala, né, da biodiversidade na Amazônia. Ela tem um potencial muito grande. Então cabe a nós apresentar ao nosso deputado José Silva, ao nosso Mauro aqui, da agência, porque isso é uma referência. Então eu acho que são investimentos. E respondendo ao João, João, assim, afirmações é muito complexo, né? Eu posso discordar um pouco de você. Eu acho que a mineração, vou falar mais pela mineração que eu conheço. Claro. A mineração vem trabalhando muito com inovação, muito com pesquisa, como foi falado pelo Guilherme. Então a gente tem trazido para o mercado muita coisa nova. Por exemplo, hoje a Hydro tem o Dry Backfill lá em Paragominas, que basicamente ela não tem mais barragens, empilhamento. Ela tira a bauxita e já bota de volta todo o solo de volta e já faz o reflorestamento. Lógico que isso tem um período, mas isso é uma inovação. Isso não é uma coisa que há 10 anos a gente estava falando. Então eu posso dizer que a pesquisa, os debates estão aproximando as discussões e as necessidades mais globais. Você vê hoje o tamanho que a COP se tornou. Antigamente você falava assim, tá lá na COP, aquelas discussões ambientalistas, acabou isso. Todo mundo está engajado. Nós estamos discutindo na COP agora também a parte social. É uma constante evolução. Então, assim, logicamente cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, mas eu discordo um pouco de você, João, porque eu tenho visto cada vez mais rapidamente que nós estamos mudando esse mercado, que nós estamos mudando a pegada da indústria junto à sociedade e que nós estamos muito, muito preocupados e ativos, por exemplo, como mencionou o deputado, nas mudanças climáticas. Isso não é mais uma opção, é uma realidade. Você discutia isso há anos atrás, hoje você toma ações. Então, assim, cada um com a sua maneira, mas eu acho que é importante a gente refletir junto, João, e a todos nós, porque eu acho que está tendo evolução. Agora, não quer dizer que a gente não precisa cada vez acelerar mais, né? Então, meu amigo falou assim, quando você perguntou para ele assim, aquelas pilhas de processo, como agilizar, eu acho que ele ia falar assim, eu pensei comigo, ele vai falar, antecipa meu dinheiro. Porque na verdade, no final do dia... Antecipando resolve, né? Antecipando eu resolvo, não é, Mauro? Mas é uma brincadeira, mas não tem um fundo de verdade. O direcionamento dos impostos, da CEFEM, de tudo que ocorre dentro do mercado da mineração, por exemplo, em outros setores, isso é muito importante. Claro. Se você planeja bem e você tem metas, você atinge, né? E isso vai tornando cada vez a nossa sociedade mais viável. Perfeito. Muito obrigado, Baranov. Vou passar aqui ao Guilherme 2 perguntas do Jorge Lucas Cardoso. Como elas são convergentes, vou fazer as 2 para você. Ele pergunta o seguinte: o que de mais importante você pontua que a Vale vem fazendo na Amazônia com relação à descarbonização? Quais projetos são essenciais neste cenário? E a segunda, também do Jorge Lucas, quais projetos de descarbonização já foram implementados na Amazônia? Como essas iniciativas têm contribuído para a redução das emissões de carbono na região? Então, passo a você para esclarecer ao Jorge Lucas aqui esses 2 aspectos, se tiver na tua alçada, claro. Sim, obrigado pela pergunta, Jorge. Eu tenho alguma visão de coisas que acontecem, né? Mas o ITV, de fato, ele não tem práticas direto na descarbonização, mas a gente tem mais práticas na incorporação, no resgate do carbono atmosférico, como, por exemplo, maneiras mais efetivas de plantar árvores, quais as árvores devem ser plantadas, como você traz maiores ganhos de biodiversidade, como você mitiga os efeitos climáticos sobre a biodiversidade e também como a gente olha, como foi dito anteriormente, já sobre o carbono fixado no solo. Mas eu vou dar alguns exemplos do processo de descarbonização que, como já foi dito, requer muita tecnologia. Essas ações trazem muita inovação para o setor. Por exemplo, a própria mina de Carajás, ela ajuda no processo de descarbonização, por quê?
o minério de ferro de altíssima qualidade que sai de lá é importante para a produção de aço de baixo carbono, lá na frente da cadeia, né? Então, existe uma bonificação até por esse minério de alta qualidade. A Vale agora produz briquetes para a fabricação do aço que também diminuem a pegada da cadeia produtiva sobre o aço produzido. Na questão de transporte, né, investimento em matrizes energéticas renováveis como solar e eólica também, assim como a Hidro, a Vale tem investido pesadamente nisso. E também no transporte desse material via marítima, né? Como, por exemplo, navios com as velas circulares e colchões de bolha no navio, que diminuem também o atrito, no caso das bolhas, e o consumo, a demanda pelo combustível marítimo. Então, esses são alguns exemplos, além de eletrificação dos motores dos caminhões, que no caso de Carajás ainda não está totalmente implementado, porque pelo porte desses caminhões. Os caminhões eletrificados, eles são de menor porte um pouco. Mas existe muita pesquisa também, como fazer isso com o trem, e aí tem uma diversidade de matrizes energéticas em análise sobre como elas podem ser usadas também no transporte ferroviário aqui na Amazônia. Então, são alguns exemplos, rapidamente, de como a empresa tem atuado na diminuição da pegada de carbono, e isso é importante, porque a compensação ela é um elemento, mas se a gente não olhar em como a gente diminui a demanda também, a gente deixa essa equação sem fechar, né? Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Vou passar agora ao deputado uma questão do Jaime Henrique Barbosa, que é: na transição energética, o Brasil será apenas um fornecedor de minerais críticos e estratégicos, ou ele pode ter um papel na verticalização industrial? Qual a sua opinião dentro deste cenário nacional? Bem, professor Jaime, a pergunta dele foi a primeira que isso já apareceu aqui. Ele está bem atento, mas agora né? Estou levantando para uma melhor pegada. Isso, exatamente. Bem, Jaime, reafirmando aqui, eu disse que a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, nós fizemos um planejamento estratégico dos 4 anos, e cada ano nós redesenhamos ali, fazendo o workflow das estratégias, né? Redesenhamos as prioridades. Como a primeira foi a NM forte, tem as boas notícias aqui do nosso Mauro, o avanço na negociação, na repactuação de Mariana. E em relação aos minerais críticos e estratégicos, nós vimos a necessidade de, a partir de um estudo liderado pelo CETEM, o Brasil ter uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, como alguns países já têm essa política. Então, na nossa visão, para o Brasil ser protagonista, esse é o diferencial, é aquele do princípio de Pareto, né? Vai ser os 20% das nossas ações, do nosso trabalho no Congresso Nacional, que o Executivo brasileiro também cumpre esse papel, que dará os 80% de resultado, que é fazer do Brasil esse protagonismo na transição energética. E todos os setores, quando o Mauro fala, né, de inteligência segmentada, né, e quando fala da TI, todos os setores têm que estar integrados e conectados, né? E você pega o setor de energia renovável, como o setor sucroenergético, que está ligado ao agro, mas ao mesmo tempo produz ali o etanol, produz o biodiesel, são energias limpas, né, que precisa desses minerais críticos e estratégicos para que também tenha essa competitividade. Então, para nós, o diferencial é esse, e eu acredito muito na aprovação dessa Política Nacional de Mineral Crítico e Estratégico. Já teve o deputado Alceu Moreira, que é o relator na primeira comissão que o projeto está sendo debatido. Deputado, vou já encaminhar uma outra para o senhor também. Aqui, esta vem do Marcos Luiz, que pergunta o seguinte: como está a estrutura funcional atual da ANM para atender as demandas do setor mineral? Aqui é o ponto que eu encaminho para o senhor. Existe um projeto no governo para a reestruturação da agência? Quer dizer, como está, eu vou perguntar ao Mauro. Mas existe algum projeto de reestruturar para avançar dentro dos aspectos colocados? Bem, Marcos Luiz. Bem, Marcos, você viu que toda a nossa análise de cenário, dos projetos de leis que estão tramitando, que são inúmeros, mas
os prioritários caminham para essa solução. Quando falou da tecnologia do blockchain, tem um projeto de lei da rastreabilidade do ouro também, que é a Casa da Moeda do Brasil. Quando o Mauro fala que é possível outras entidades, eu vejo isso com muita perspectiva, né? Tem sim, né? Há uma discussão, inclusive, eu critiquei numa reunião junto com o ministro das Minas e Energia, que é meu conterrâneo de Minas Gerais, quando eles propuseram, né, Mauro, em fazer eu não chamo nem de reestruturar, mas essa estruturação da Agência Nacional de Mineração em 3 anos. Eu disse que nenhum país pode se permitir você segmentar, você fazer parceladamente o desenvolvimento do país, né? Então, quando se fala que a ANM será estruturada em 3 anos, na minha visão, é uma visão equivocada do governo, uma decisão equivocada, decisão política, não sei se é técnica, que fez o compromisso, junto também com a ministra Esther, né, de que em 3 anos a agência estará estruturada. E o Mauro traz aqui de forma sinérgica também, de que os processos serão digitalizados, usando tecnologia moderna, a integração ali de áreas que estão estanques, isoladas, cada um com o seu software ali, fazendo essa estruturação. Então existe sim, e o Mauro pode até dar detalhes de um cronograma das datas que serão feitas essa estruturação. Bom, obrigado, deputado. Vou passar ao Mauro para responder a primeira parte, como está a estrutura funcional atual da ANM para atender as demandas do setor mineral. É a primeira parte da pergunta do Marcos Luiz. Você já fez, e o deputado acabou de referir, diversas insights sobre este aspecto. Em poucos minutos, já que nosso tempo está acabando, qual a consideração que você faria sobre esse aspecto? Bem, no ano passado eu estive na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e, na oportunidade, eu fiz uma alegoria dizendo que nós, a agência, estávamos como se em estado de greve permanente, fazendo referência ao fato de que nós só temos 30% do número de servidores que deveríamos ter. A lei prevê 2.121 cargos e aí só temos 640, mais ou menos, preenchidos. E desses 30% que nós temos, e a alegoria era justamente essa, é que quando alguém entra em greve, alguma instituição entra em greve, isso é judicializado, normalmente o judiciário diz assim, mantenha pelo menos 30% operando. E desses 30% que nós temos, em torno de 35% já implementaram os requisitos para a aposentadoria. Tá? A gente tende a perder mais ou menos 250 colegas a partir de janeiro, porque nas negociações que a gente tem feito com o governo, finalmente, aquele parcelamento de 3 vezes, ele vai ser fechado agora em janeiro, vai ter o pagamento integral. Então, nós finalmente vamos ficar equiparados com as demais agências. A parte de estrutura de cargos, antes de viajar para cá, tive uma última reunião com o MGI, e eles garantiram a alocação de alguns cargos para que a gente possa minimamente estruturar a agência. Hoje nós temos apenas 9 superintendências, o que não dá conta. Por exemplo, a gente está falando de mineração sustentável, ESG, nós não temos uma superintendência ou qualquer unidade dentro da agência, e eu me ressinto muito disso, que cuide da questão socioambiental. Você veja que absurdo, que anacronismo, né? E aí nós vamos conseguir fazer minimamente uma estrutura. Até o valor que cada superintendente recebe hoje, ele é em torno de 2 a 3 níveis menor do que das outras agências. Tá? A parte de processamento de sistemas, alguns aqui, o nosso Zé Silva acompanha muito o pessoal da AMIG. A AMIG é a associação que congrega municípios mineradores e que de vez em quando passa pelas dificuldades decorrentes das nossas próprias dificuldades, que é da distribuição da CEFEM. Porque o nosso sistema, para dar uma ideia, ele é baseado em Excel e ele foi concebido há uns 20 anos e não tem tido a atualização necessária. Então, de vez em quando dá um bug ali, fica 2, 3 dias sem a gente conseguir fazer. Então, hoje, em torno de estrutura, a gente tem realmente toda essa dificuldade orçamentária. Eu tenho dado o exemplo. A NTT, historicamente, tem 90 milhões de reais para TI. A Agência Nacional de Mineração, historicamente, 94 milhões para ela como um todo. A parte de TI fica aí em torno de 13 milhões de reais. Então, fica difícil realmente fazer algo mais moderno, com mais
presteza, com mais celeridade. Mas a gente está trabalhando para isso e vamos conseguir, com certeza. Perfeito, muito obrigado. Olha, eu recebi aqui uma pergunta dirigida a mim, que vem do Arthur Magno. Na sua visão sobre a importância de programas, qual a importância dos programas como Estrutura Pará, que converte a TFRM em obras públicas estruturantes para o Estado do Pará? Arthur, vou te dizer o seguinte, eu gosto muito do programa, acho uma saída inteligente, uma saída interessante. Você transforma pagamento que iria direto no caixa em obras públicas, isso atende às empresas e atende também ao governo do Estado que propôs o projeto. Me parece algo muito interessante. Existem algumas dúvidas que tenho pessoalmente, já expus em algumas ocasiões, dúvidas jurídicas sobre a operação do Estrutura Pará. Algumas coisas me chamam a atenção e acho que é um risco jurídico colocado. Agora, considerando o risco jurídico, considerando o receio do que pode acontecer, a estrutura econômica, a estrutura de desenvolvimento do projeto é muito interessante e me parece que atende empresas e atende ao governo. Nesse sentido, acho que vale a pena um olhar cuidadoso sobre ele. Gosto. Não é da agilidade, sem dúvida nenhuma. O projeto é bom. Agora, tem risco. Tem risco. Risco tem todo dia. Existe uma outra pergunta que eu vou assumir aqui como minha, que vem da Thalia Costa. Pergunta, existe algum incentivo do governo para maior verticalização da cadeia mineral dentro do Estado ou do país? Vou dizer que existem alguns incentivos que me parecem muito tímidos, porque ainda aqui nós temos um sistema onde se exporta fortemente produto básico. Então, uma primeira industrialização tem sido incentivado. Tanto que você vê, por exemplo, o minério de ferro, claro, não é exportado como minério de ferro, é exportado como pelota de minério de ferro. A industrialização aí, claro que há, mas não é uma industrialização avançada. Acho que os governos, já falo no plural, deveriam ter maior atenção para isto no setor mineral e, aproveitando o deputado aqui, que também tem forte participação e influência no setor do agronegócio, também no setor do agronegócio. É um absurdo o Brasil exportar soja e não exportar óleo de soja. Entendeu? Coisas desse gênero. Nesse sentido, respondendo aqui a Thalia Costa, acho que nós temos como avançar também nessa questão e o governo poderia avançar muito mais. Existem aqui mais duas perguntas, mas o nosso tempo está esgotando. Então, para poder fechar essa nossa rodada, eu vou passar aqui na linha de lá do Guilherme para cá ao Baranove o microfone para que cada qual conclua, faça suas considerações finais num prazo de 1 minuto para cada, para nós podermos encerrar essa nossa jornada dentro do prazo estabelecido pelo IBRAM. Então, Guilherme, por favor. Muito obrigado a presença de todos. Foi um painel bastante dinâmico, né? Nem tudo foi pouco planejado, foi natural. E eu fico assim muito contente pela discussão e do ponto de vista de quem está no Instituto de Pesquisa, ver como aqui no painel permeou a necessidade de tomar decisões baseadas em evidências científicas e o Instituto Tecnológico Vale está aqui para contribuir em parcerias, como a gente já começou, com todos vocês e avançarmos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Bom estarmos juntos. Deputado, a palavra é sua, como sempre. Bom, muito obrigado. Minha gratidão pela oportunidade, cumprimentar o IBRAM pela organização e também aí o aprendizado com todos que estão compondo esse painel aqui e também a participação das perguntas que dá legitimidade e também nos sinaliza a necessidade de ter mecanismos de financiamento, de ter mecanismos regulatórios que sejam ágeis e garanta que o Brasil realmente seja protagonista
na transição energética que o mundo precisa de produzir riquezas, produzir alimentos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Muito obrigado e parabéns, professor, e pela condução, como sempre. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Zé Silva a participação sempre dinâmica, precisa, clara. É um prazer estarmos juntos. Passo a palavra agora ao Mauro para as suas considerações finais. Bem, gente, eu vou completar a minha fala anterior. Nós também tivemos autorização do Ministério da Gestão para o concurso público, 220 vagas. Já estamos num processo bem avançado, já contratamos a empresa e deve ocorrer no próximo ano. A gente vai ter mais esses 220 servidores para compor a nossa força de trabalho, que eu sempre tenho louvado e reconhecido que é uma força de trabalho extremamente qualificada e que, se não fosse essa galera que está lá, a gente não estaria com uma agência minimamente funcionando. Demais disso, só fechar aqui, eu estou vendo a Silvia está aqui, há pouco estava a Silvia do CETEM e o Valdir estava aqui da CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro. É que eu chamo, nós três aqui, nós compomos o tripé do setor público da mineração, que precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa ser estruturado de fato para que a gente tenha uma mineração. Só para aproveitar, já que você falou do serviço geológico, uma das perguntas que não foram feitas é do Homero Melo Júnior, talvez você pegue uma carona. Tá. Que a pergunta é como fortalecer o Serviço Geológico do Brasil como instrumento de fomento para o setor mineral. Aproveita e gasta uns segundos. Perfeito. É isso que eu tenho dito, tem que ter orçamento, tem que ter pessoal, é aquilo que a gente se ressente, né, nas três instituições. Tá? E eu costumo dizer, não é só o bem mineral em si, que ele está ali previsto na Constituição como patrimônio da União, mas é o conhecimento geológico, que é um ativo de qualquer país, que permite um exercício de soberania e de geopolítica muito fortes. Então, se a gente não tiver um serviço geológico, CPRM também fortalecer para que amplie o nosso nível de conhecimento geológico, a gente está fadado novamente a continuar fracassando na nossa missão de desenvolver o país. Muito obrigado, Mauro. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Isso é sempre um debate muito profícuo. Baranov, para as considerações finais. Não, só agradecer aqui aos meus companheiros de painel. É uma honra estar com vocês aqui, você também, SCAF. Agradecer ao IBRAM pela oportunidade, na pessoa do nosso presidente, Raul Jungmann. E dizer que o mundo inteiro já olha para a Amazônia, mas a partir do ano que vem, com a COP30, vai estar... Todos os holofotes vão estar aqui. A gente tem uma oportunidade muito grande para mostrar tudo de bom que a gente está fazendo. Também mostrar a realidade e os desafios que a Amazônia tem. Né? Na verdade, pouca gente lá fora conhece a real Amazônia, a real floresta em pé. E tudo que a gente discute, todos os desafios, oportunidade única que nós temos para atrair cada vez mais atenção e investimentos para o Pará. Obrigado a todos. Bom, eu quero fazer aqui 2 registros. Primeiro, um agradecimento ao IBRAM. Vejo aqui na plateia vários componentes da direção do IBRAM. Agradeço aqui o Raul Jungmann, nosso ministro e presidente. É sempre muito bom tê-lo perto, tê-lo junto. Obrigado. A questão também do Rinaldo, é bom estarmos juntos, muito bem. Fernando, ótimo estarmos juntos. Agradeço a gentileza de todos, entre outras pessoas que compõem o IBRAM. Vi há pouco também a Cíntia, é muito bom. E quero agradecer também todos que estão aqui junto conosco, que fizeram este painel. Muito obrigado a todos e encerro a nossa participação neste evento. Muito obrigado.